Hello everyone! Olá para todos! Estamos aqui em mais um short video, ou seja, um vídeo bem curtinho da área de linguagens e suas tecnologias, falando especificamente da língua inglesa. Nos dois vídeos passados desta unidade, nós falamos do futuro com o will, que é aquele futuro das coisas possíveis, das probabilidades, das incertezas, daquilo que não foi planejado. Mostrei para vocês como que a gente faz a frase afirmativa, como faz a negativa e como faz a interrogativa. Agora nós vamos falar um pouquinho do going to. O que é o going to? É outra expressão que nós utilizamos em língua inglesa para indicar o futuro. Mas diferente do will, nós vamos utilizar o going to para o futuro que é planejado. A gente pode dizer que o going to é o futuro das certezas. Então vem aqui comigo. Quando se usa o going to? Vamos falar sobre isso em comparação com o will. No futuro usado com o will, eu vou fazer o futuro do possível, o que é possível fazer ou acontecer. É o futuro das predições incertas. Esse é o futuro com will, é um futuro incerto, é um futuro possível. Agora, quando a gente tem uma forte evidência, uma prova de que algo acontecerá, a nossa frase, ela terá o going to como indicativo de futuro. Essa expressão aqui. Por exemplo, se eu tenho a imagem de um céu escuro quando eu olho para o céu, indicando a possibilidade de chuva, eu tenho uma evidência de que vai chover. Eu olhei, o céu está cheio de nuvens pretas, está carregado, está escuro, é uma evidência visual. Então, se eu disser que vai chover, eu vou utilizar essa expressão. It's going to rain. Eu estou dizendo que vai chover. Look at the sky. Olhe para o céu, ou look at dark clouds, ou olhe para essas nuvens escuras. Eu tenho como comprovar, eu tenho um motivo para a minha certeza. Por isso é o futuro com going to. Eu posso escrever a mesma frase com will? Posso, só que aí eu não terei mais certeza. Se eu escrevo a mesma frase com will, eu estou dizendo que há possibilidade, mas eu não tenho certeza. Ficaria assim. It's will to rain. Eu vou traduzir as duas frases da mesma maneira. It's will to rain e it's going to rain tem a mesma tradução. Vai chover. Só que no significado, se eu disser it's will to rain, eu estou dizendo que existe a possibilidade, eu não tenho provas, é um achismo, é um possível. Se eu disser it's going to rain, eu estou dizendo que eu tenho certeza que vai chover. Então tem essa peculiaridade. Sempre que eu fizer a minha frase no futuro com will, eu não tenho certeza, ou foi uma decisão rápida, momentânea. Quando eu faço a minha frase com going to, é um futuro que eu tenho certeza, porque ou eu tenho provas, eu tenho evidências, ou eu planejei determinada ação. Vamos ver alguns outros exemplos aí. My daughter é filha, is going to, vai se tornar a doctor, uma médica. Minha filha vai se tornar uma médica. She has already decided. Ela já se decidiu. Então, ela não acha que vai se tornar uma médica, ela tem certeza, ela está trabalhando para isso. Então, quando eu faço a minha frase com going to, eu estou falando de uma coisa decidida, uma coisa que é certeza. Se eu fizesse a frase com will, ficaria assim. My daughter
will, coloquei o I bem grande, to become a doctor. Mudou muito pouco a frase. Tradução: minha filha vai se tornar uma médica. As duas frases eu traduzo igual. Tanto a frase my daughter is going to become a doctor, minha filha se tornará uma médica, minha filha se tornará uma médica. Então, qual que é a diferença? O sentido. Se eu digo a minha frase com will, eu tenho certeza que ela vai ser médica? Não, é uma possibilidade. Pode chegar na hora de se inscrever no vestibular, ela escolher outro curso, pode não conseguir a média na prova do Enem, pode no meio do caminho decidir mudar para farmácia. Eu acho, eu penso. Quando eu acho, existe uma possibilidade, eu vou falar com will. Agora, se eu tenho certeza que minha filha vai se tornar uma médica, se ela está estudando, focada para isso, se ela só pensa nisso, e mesmo que ela falhe na primeira tentativa, ela vai fazer 1000 provas se for preciso, até passar para medicina, nesse caso, a minha frase tem que ser escrita com going to. My daughter is going to become a doctor, porque o going to indica certeza, o will indica possibilidade ou incerteza no futuro. E como que a gente transforma as frases com going to em perguntas? A gente viu nos vídeos passados que com will é muito fácil. Como o verbo will já é um verbo auxiliar, ele só pula no começo da frase e ela já vira uma pergunta. É só mudar o will de lugar. Mas funciona do mesmo jeito com o going to? Não, porque o going to, ele não é o verbo auxiliar. Normalmente, nas frases com going to, o verbo auxiliar é o verbo to be. O verbo to be que eu conjugo. I am, you are, he, she, it, is. Então, se o verbo to be vai ser o meu verbo auxiliar nas frases com going to, significa que ele sempre vai aparecer. Vamos dar uma olhada no slide passado para ver se isso é verdade? Deixa eu limpar ele para facilitar aqui a nossa visualização. My daughter is going to become a doctor. Tem o verbo to be. Olha só, bem aqui. We are not going to work at the museum. Nós não vamos trabalhar no museu. Onde que está o verbo to be? Tá bem aqui, ó. Essa é a forma abreviada de we are. Olha só o verbo to be bem aqui. Então, se toda frase com going to, ela tem o verbo to be como verbo auxiliar, quem vai para frente na hora de fazer a pergunta é o verbo to be, olha só. Are you going to the class tomorrow? Você vai para a aula amanhã? Começou com o verbo to be, virou pergunta. Como que eu transformo essa pergunta em uma afirmação ou em uma resposta? Só vou mudar o verbo to be de lugar. You are going to the class tomorrow. Olha aí, forma afirmativa ou resposta. Eu tenho sujeito, você, verbo to be, are. You are going to the class tomorrow. Estou dizendo, estou afirmando, você vai para a classe amanhã. Para transformar essa frase em pergunta, esse are pulou para o começo e virou essa frase aqui. Are you going to the class tomorrow?
Então, para fazer pergunta com going to, eu vou achar o verbo to be e vou puxar ele para o começo da frase. Mais uma aqui. Deixa eu limpar o quadro, que é mais fácil de vocês visualizarem sem tanto risco. Olha só. Is, verbo to be, Matthew, o nome da pessoa, going to spend the weekend here. Matthew ou Mateus é nome equivalente, não estou traduzindo, que a gente não traduz nome, mas existem nomes que são equivalentes. Então, o Matthew vai passar o final de semana aqui, ó. Pergunta. Por que que é pergunta? Começou com o verbo to be. O Matthew vai passar o final de semana aqui? Como que eu transformo isso numa afirmação? Eu vou puxar esse is para cá, aí a frase vai ficar: Matthew is going to, e o restante da frase, igualzinho. Matthew is going to spend the weekend here. Deixou de ser pergunta e vira uma resposta ou uma afirmação, com a simples mudança do verbo to be, que na pergunta estava no começo, e ele veio para cá, entre o sujeito e o going to. Forma negativa. Como que eu falo que uma coisa não vai acontecer no futuro com going to? Muito simples, eu vou utilizar o famigerado not, que é a nossa principal partícula de negação. Quando eu quero dizer que uma coisa não vai acontecer no futuro e eu tenho certeza que aquilo não vai acontecer, eu vou dizer not going to. Se eu vou dizer que uma coisa pode não acontecer, eu vou dizer will not ou won't, como nós vimos no vídeo passado. Então, no caso, eu tenho certeza que uma coisa não vai acontecer ou que não vai dar certo. Observe o exemplo aqui. I am not going to work today because I am sick. Eu não vou trabalhar hoje. É uma certeza, eu estou avisando. Eu não vou trabalhar hoje. Eu não irei trabalhar hoje, porque eu estou doente nesse momento. Então, eu não vou sair de casa, eu não vou trabalhar. É uma certeza. Como é certeza, a minha frase é com going to e com not. Se eu não tiver certeza, se eu acho que não vou trabalhar, mas pode ser que eu levante e vá, se é só, tô só com o narizinho coçando, deixa eu mudar de ideia aqui, aí eu faço a minha frase com will, ficaria I am will not go, que é o verbo ir, to work. Isso aqui é o equivalente a dizer eu acho que eu não vou trabalhar. Porque eu fiz com will, eu não tenho certeza, eu estou prevendo que talvez eu não trabalhe por algum motivo, certo? Então, com will eu não tenho certeza, é provável que eu não vá trabalhar. Com going to, I am not going to work, é certeza que eu não vou. Estou morrendo na cama, estou com atestado médico, é quase que o laudo do IML, não vou trabalhar. We are not, de novo, not, ele fica entre o verbo auxiliar e o going to, esse é o lugarzinho dele. We are not going to play soccer tomorrow. Nós não vamos jogar futebol amanhã, é uma certeza. Algum motivo tem, ele não disse qual, mas ele deu certeza que não vai ter jogo, certo? Então, se eu faço a minha frase com going to na forma negativa, eu vou colocar o not entre o verbo to be e o going to. Ele fica aqui bem nesse meiozinho, tá vendo? E ele vai indicar que é uma certeza que determinada coisa não vai acontecer.
No material de vocês, da mesma forma que tem a tabelinha lá, mostrando como são as utilizações do will, tem essa tabelinha do going to, que mostra a forma afirmativa, I am going to play, eu vou jogar. I am not going to play, eu não vou jogar. E a forma interrogativa, com o verbo to be bem no comecinho. Am I going to play? Eu vou jogar? Tipo assim, você vai me escalar para o time, eu vou jogar? Então, vocês têm exemplos em todas as pessoas, com todos os pronomes. Pronome eu, pronome você, ele ou ela, nós, vocês e eles. Não deixem de estudar aí o seu PDF, o material da plataforma, para vocês ficarem fera aí no Going to. Por último, para encerrar, vamos falar de uma forma de abreviação do going to, que até pouco tempo atrás não era muito considerada, mas com a evolução aí dos meios de comunicação, com a difusão da música norte-americana, se tornou uma forma oficial de abreviação, que é o gonna. Tem muitas situações que, ao invés de você ver a expressão going to completa, você vai ver essa abreviação irregular. O que é esse gonna? Gonna, ele vai ser uma abreviação do going to para ser pronunciado rápido na frase. Então, a frase I'm going to work out, a maioria das pessoas no seu dia a dia fala I'm gonna work out. É a mesma coisa. Qual que é a diferença desse para esse aqui? Hoje em dia a gente fala em formalidade. Quando eu estou em um ambiente de trabalho, um ambiente que eu preciso demonstrar um certo decoro, um certo respeito, eu vou evitar certas abreviações. Então, eu vou utilizar I am going to, bem bonitinho, pronunciadinho. Agora, se eu estou num ambiente informal, com uma certa intimidade, que eu não estou me reportando a um superior, eu posso utilizar I'm gonna work out. As duas frases têm o mesmo significado, mas eu utilizo gonna da mesma forma como a gente utiliza algumas formas de falar bem brasileiras. Por exemplo, quando o mineirinho vai fazer café e fala pó, pó, pó. Não são todas abreviações que a gente entende como nativos da língua? Pó, pó, pó. A gente sabe que é pode pôr, pó de café. O outro responde pó, pô, pode pôr. Para nós, são abreviações naturais, porque nós conhecemos essas palavras praticamente desde o nosso nascimento. A gente não tem dúvidas quanto ao uso delas. A mesma coisa acontece com o going to e o gonna. Os nativos, eles fazem essa abreviação a fim de agilizar a pronúncia. É a lógica deles lá. Como nós não somos falantes da língua, para a gente são uma abreviação meio estranha, mas é assim que funciona. Então, gonna e going to são a mesma coisa. Se você encontrar alguma frase em que aparece a palavra gonna, a frase ela está no futuro e é uma certeza. Combinado? Então, ó, isso é o que eu tinha para vocês no nosso short vídeo de hoje. Eu espero que ajude aí com os seus estudos e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo curtinho.